Vamos falar agora desse momento de euforia do mercado. A gente vai fazer uma leitura de trader, de investimento desse atual momento, né? A grande euforia que se seguiu a essa pausa na guerra comercial, essa falsa trégua entre Estados Unidos e China, né, que foi aquela grande arregada do Trump, ela trouxe essa grande euforia do mercado. A notícia ela foi muito positiva para o mercado, ela foi muito melhor do que o mercado esperava, por isso esse tamanho movimento que acabou acontecendo. A alta forte desses ativos também trouxe, ao mesmo tempo, um short squeeze, né, aonde quem estava posicionado na queda do mercado teve que zerar suas posições, sendo aí pressionado pelas fortes altas que acabaram acontecendo. As notícias que circulavam antes daquele final de semana era que os fundos estavam de fora do movimento de alta que já acontecia há 2 semanas. Eu li uma notícia importante dizendo que em Wall Street a maioria dos fundos não estavam participando do movimento de alta e acabaram tendo que capitular ao movimento de forte alta que aconteceu pós acordo comercial, né? Capitulação acontece porque os fundos precisam dar retorno para os cotistas, eles querem, claro, também ganhar boas taxas de administração, e quando o mercado vira dessa forma, essa possibilidade de continuar subindo, os fundos que estão líquidos, que estavam com dinheiro em caixa, passam a comprar ativos para surfar o momento do mercado. Então, a alta ela acaba sendo uma mistura de surpresa pela notícia, uma surpresa importante da notícia ter sido melhor que o mercado estava esperando. A segunda, essa questão do short squeeze, onde quem estava posicionado contra o mercado precisa zerar a posição. E a terceira, essa capitulação, né? Esse efeito manada que acaba acontecendo, aonde as pessoas ficam com medo de perder a oportunidade, aquele famoso FOMO, o jargão que traduz o Fear of Missing Opportunity, o medo de perder a oportunidade, faz o mercado voltar a comprar ativos. E para onde vai o dinheiro nesse movimento de risco, quando o mercado está buscando de novo ativos num cenário de risco, né? Ativos considerados de risco? O mercado vai buscar as velhas ações, as mesmas ações que vêm subindo aí nos últimos anos, as chamadas sete magníficas, as ações ligadas à tecnologia, as ações ligadas à inteligência artificial, semicondutores e por aí vai. Então, um fluxo gigante acabou indo para essas ações que subiram fortemente, se beneficiando desse momento. E claramente a gente viu no curto prazo uma reversão de tendência dos três principais índices americanos, né, que podem, nesse rally de alta, nesse momento de euforia, voltar ao topo histórico. É isso mesmo. Podem continuar uma trajetória altista olhando apenas o gráfico da ação. Mas, ao mesmo tempo, você faz essa análise técnica, você vê que o fluxo está voltando para o mercado, as ações estão com um gráfico interessante, as empresas estão, em teoria, baratas, porque recuaram muito aí nesse ano. Há essa grande euforia, mas o mercado, como eu venho comentando aqui, não está vendo ou prefere ignorar tudo o que está acontecendo de macro na economia americana, como eu disse aqui, o que está acontecendo nos treasuries, a forte alta do ouro que vimos esse ano, a queda do dólar, os indicadores de emprego, desaquecimento do mercado de trabalho, entre outros, que mostram o enfraquecimento da economia americana. E aí é que cria, de repente, um gatilho para a gente estar vendo o topo de um movimento. É quando sai uma grande notícia, nada pode ser melhor do que essa notícia nesse momento. Diante de todo o cenário que foi apresentado no início de 2025, a melhor notícia possível seria essa guerra comercial ela chegar ao fim. Foi o que acabou acontecendo, né? Essa pausa ela é uma pausa que vai ser para sempre. Duvido que o governo vai voltar com isso para testar de novo uma queda do mercado, né? Então agora esse assunto morre. A outra grande notícia
que o mercado está esperando há bastante tempo é a possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos, mas isso ainda está bem distante de acontecer. Ainda está bem distante. E esse rally de alta dos índices americanos só continua se esse sentimento de que o corte de juros está se aproximando, ele começar a crescer, o que neste momento que eu estou gravando aqui, ainda está bem distante diante do cenário que eu disse aqui de incerteza sobre a economia americana. A gente ainda não tem nenhuma palavra do Powell, presidente do Banco Central americano, desde dessa pausa aí da guerra comercial, como ele está avaliando isso e se essa pausa pode ajudar o Fed nessa direção de cortar juros que o mercado está sempre ansiando, né? Tirando isso, nós vamos ter indicadores que vão saindo aí todas as semanas no dia a dia. Esses indicadores devem continuar mostrando fraqueza da economia. Então, é difícil que uma boa notícia tão forte quanto essa que a gente viu e puxou os mercados aconteça novamente nesse curtíssimo prazo. E esses grandes eventos podem estar simbolizando também o fim de uma grande tendência, o fim de um movimento. Eu tenho um grande exemplo que está vindo na minha cabeça essa semana com esse fato, foi o que aconteceu lá em 2007, 2008 com a Bolsa Brasileira, por exemplo. Em 2007, a Bolsa Brasileira ganhou o grau de investimento de duas das três agências de classificação de risco. Ela ganhou o grau de investimento e a Bolsa já vinha subindo há bastante tempo. E naquele dia que a notícia saiu, quando a primeira agência de classificação de risco deu o seu aval, e isso foi numa tarde ali, com um pregão aberto, o mercado disparou, fechou com uma alta de mais de 7% o Ibovespa. Todas as ações que compunham o índice subiram muito forte, e quem estava posicionado, como eu estava, ganhou muita grana, né? Eu lembro que eu estava trabalhando na época numa empresa e eu não tinha, na época, acesso à internet durante o trabalho, eu tinha que ver a internet nas pausas, e quando eu fui olhar na minha pausa lá, eu fui jantar, fui ver a pausa, o mercado tinha fechado com forte alta e com a minha carteira com uma performance excelente, né? Logo depois veio uma segunda agência, que também elevou o rating do Brasil, isso deu mais um pequeno gás. Agora falta a terceira agência. Só que logo depois veio toda aquela crise de 2008 e a Bolsa Brasileira acabou recuando daquele período e nunca mais voltou até lá. Porque hoje a Bolsa Brasileira está no novo recorde, está 138 mil pontos quando estou gravando aqui, novo recorde nominal. Mas se a gente corrigir pela inflação desse período, a verdade é que o topo da Bolsa Brasileira, o verdadeiro topo que foi alcançado nesse período, está acima de 230 mil pontos. Então a Bolsa teria que quase dobrar de valor para chegar àquele recorde daquele forte ano de 2007, em que a Bolsa ganhou o grau de investimento. Então foi ali um grande evento que marcou o fim daquela trajetória de alta da Bolsa Brasileira, que durou ali quase uma década, né? Que foi puxada pelo aquele grande crescimento chinês, que comprava as nossas commodities, a China abriu a economia, o minério de ferro acima de $100, o barril de petróleo também acima de $100, a Petrobras vendendo muito, a Vale vendendo muito, o governo arrecadando com impostos, né? Existia até um controle maior no primeiro governo Lula da situação fiscal, o segundo já começou a degringolar, e isso ajudou o Brasil a surfar aquele movimento. A economia chinesa subia mais de 2 dígitos por ano, né? E o Brasil também acabou sendo extremamente beneficiado e surfando esse movimento e gerou-se essa bolha do mercado. Então, todo topo de mercado, isso que é curioso, todo topo de mercado acaba tendo como característica um evento como esse, uma grande notícia que faz um dia fenomenal, o mercado sobe e esse dia acaba sendo marcado como o dia, o topo. É claro que o mercado não cai no dia seguinte, né? Ele pode até continuar subindo por algum tempo, por algumas semanas, mas o grande evento que fez a puxada inicial, ele não acontece mais e dali a gente vê o recuo do mercado. E eu estou olhando esse momento
do mercado americano, depois do forte recuo que a gente viu, que já estava acontecendo, e aí com as tarifas a coisa aumentou ainda mais, que afastou os três principais índices do topo, né, entrando até em território de bear market, ali quase 20% de queda os três principais índices. Ali já dá para perceber que a euforia da festa de todo o endividamento parece estar chegando ao fim. E aí vem esse último respiro, essa grande festa onde tudo sobe, as ações performaram, teve ações que subiram mais de 20%, o mercado capitulando, os vendidos tendo que cerrar a posição, os ativos de segurança caindo forte no mesmo dia, tudo mostrando que, cara, é hora de voltar para o mercado vai para o topo histórico, o Fed vai cortar juros em breve, o sentimento é o mesmo, está muito parecido. Aliás, só para complementar, que neste caso do Brasil, teve aquela famosa capa da revista The Economist com o Cristo decolando, exatamente nesta época também, que foi a capa que marcou o topo da Bolsa Brasileira, né? E depois, alguns anos depois, a The Economist repetiu a capa com o flop do Cristo, o Cristo caindo, né? Como não conseguiu decolar, a decolagem acabou falhando, quando a Bolsa Brasileira, nos anos depois, começou a cair e a gente entrou naquela recessão econômica do governo Dilma mais à frente, né? Então a gente está vivendo um momento muito parecido agora. Vendo esse momento, a gente viu uma grande corrida do ouro esse ano, uma grande queda do dólar, os tesouros também, há uma desconfiança da economia americana, os bancos centrais continuam comprando ouro, continuam se desdolarizando, ah, os efeitos do tarifaço, das tarifas que o Trump impôs nesse mês, impactaram ainda mais a economia já fragilizada dos Estados Unidos. Vai demorar para que seja revertido essa falta de produção que aconteceu nesse período, né, a falta de consumo que aconteceu nesse período. Isso vai impactar, claro, na economia, resultado do PIB, empregabilidade dos Estados Unidos. Muita gente ainda está insegura porque a coisa ainda não acabou, é apenas uma pausa. Pode voltar, eu não acredito que vai voltar, mas pode voltar em algum momento. Então, não é um evento que vai curar todas as coisas. A única coisa que realmente pode puxar e continuar essa forte tendência é a entrega de corte de juros. Só que, ao mesmo tempo, né, se a gente for pensar nesse corte de juros, a possibilidade só acontece se a gente vê uma piora no mercado de trabalho, como o próprio Jay Powell comentou. Se a economia começar a enfraquecer e a gente continuar vendo uma piora no mercado de trabalho americano, nós vamos cortar juros para estimular a economia. Então, para esse movimento acontecer, o pior já deve estar acontecendo e talvez não seja tão boa a notícia assim quando ela de fato chegar. Então, o Fed provavelmente vai cortar juros para evitar uma crise financeira mais à frente, né? Isso pode dar um fôlego também no primeiro momento, como foi essa notícia da guerra comercial, mas logo, quando a inflação continuar subindo, com os estímulos, a inflação vai voltar a apertar o calo dos Estados Unidos, o mercado vai perceber que, como eu digo aqui sempre, né, o rei está nu, o Fed perdeu a luta contra a inflação vai continuar apertando, a recessão americana vai ser longa, muito longa, como foi a estagflação dos anos 70 e difícil de resolver com a mesma solução que o Fed sempre tentou, que é cortar juros e imprimir moeda dessa vez. Muito difícil. A manada está correndo para o lado errado. Você não precisa ir para lá. Vem para a Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro. Vem ter acesso a esse conteúdo e muito mais completo na comunidade dos leões. Você está vendo aí o cupom de 20% de desconto para a sua anuidade da Liga Lion somente até o dia 23 de maio. Então, garante essa oferta, 20% de anuidade. Vem para a Liga Lion e ter acesso a esse conteúdo completo e se proteger desta crise invisível que ninguém está vendo. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo e fica a dica importante aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o meu e-book e também o link para acessar a Liga Lion com 20% de desconto. Compartilhe esse conteúdo, é importante que mais pessoas tenham acesso à informação desse vídeo. Tasca o like maroto, se inscreve no canal, até a próxima. Tchau!